Você ainda pergunta para mim que durante esses 50 anos que estamos celebrando, quais são os frutos da renovação carismática católica para a Igreja. Olha, Felipe, seria difícil nós elencarmos todos os frutos, seria muito difícil, porque a renovação carismática veio para ajudar a renovação da Igreja, para ser uma expressão da renovação da Igreja. Nós não podemos esquecer que a renovação carismática, de uma certa maneira, ela é fruto do Concílio Vaticano II. Porque o Concílio Vaticano II, sim, foi um início da grande renovação da Igreja Católica. A adequação da Igreja Católica para esses desafios desse tempo moderno ou pós-moderno, como alguns preferem chamar. João XXIII, com aquele gesto dele de abrir as janelas do seu escritório no Vaticano, fazia uma profecia sobre o concílio. Na realidade, o concílio é a abertura da Igreja para que o sopro do Espírito Santo pudesse ser novamente soprado na Igreja, que aquele vento do Espírito Santo pudesse vir novamente sobre a Igreja e tirar toda a poeira de séculos acumulada. A renovação carismática é uma expressão desse sopro do Espírito Santo. É esse Pentecoste atualizado, esse Pentecoste vivido hoje para a renovação da Igreja. E a renovação carismática bebe dessa graça do Concílio Vaticano II e expressa essa renovação vindo do Concílio Vaticano II como um novo Pentecostes. E para nós, a vivência desse Pentecostes, pedido por João XXIII na abertura do concílio, para nós essa vivência é o batismo no Espírito Santo. E nós devemos então promover o batismo no Espírito Santo na Igreja. Dom Alberto Taveira fala que esse é o nosso apostolado, o apostolado do batismo no Espírito Santo. Levar as pessoas à experiência concreta da graça de Pentecostes, para assim ajudar a Igreja no seu processo missionário de estabelecer o reino nesse mundo que necessita de Deus mais do que nunca, porque vivemos uma crise secular, vivemos uma crise moral, vivemos uma crise de fé. E a renovação carismática, como expressão dessa renovação da Igreja, ajuda a Igreja a realizar a sua missão de evangelizar todos os povos, pela renovação de seus membros, pela promoção da experiência concreta da ação do Espírito Santo. Os frutos da renovação carismática, eu acredito, Felipe, são inumeráveis. A começar por nós que éramos jovens e dedicamos a nossa vida à Igreja, entregamos a nossa vida à Igreja, fizemos da Igreja, do Evangelho, de Jesus Cristo, o ideal de nossa vida, encontramos em Jesus Cristo o sentido de nossa vida. E como nós, eu e você, quantos outros que eu não ouso lembrar aqui para não ser injusto com alguns, quantos outros que entregaram a vida como nós a Jesus Cristo na sua Igreja para a realização da missão de evangelizar o mundo. Quantos outros? Esse é o primeiro grande fruto da renovação carismática. Engajamento de tantas e tantas pessoas que vieram e que dedicaram sua vida, alguns já estão até no céu, e entregaram sua vida a esse projeto maravilhoso de evangelizar, de transformar o mundo pela força da palavra de Deus, ungidos pelo Espírito Santo. A juventude que redescobriu Jesus Cristo e redescobriu a vida no Espírito é um grande fruto da renovação carismática. A gente observa os grupos de oração, a porcentagem de jovens que se engajam, que se entregam e que adotam a renovação carismática como sua casa e sua expressão. A juventude, fruto extraordinário da renovação carismática. A reforma litúrgica, a renovação litúrgica, que a renovação colaborou tanto com cânticos, gestos, essa novidade de vivenciar a liturgia, não só assistir, mas vivenciar a liturgia, com essa alegria que é própria da renovação carismática, também é um outro fruto extraordinário da renovação. O amor à Sagrada Escritura. Como que a renovação carismática despertou nos leigos e na Igreja esse ardor, esse amor pela Sagrada Escritura. Você se lembra bem, Felipe? Nós éramos chamados de sovaco santo, porque a gente carregava com a Bíblia debaixo do braço. A gente passava alguma pessoa que olhava e via a gente com a Bíblia no braço, sabia que a gente, debaixo do braço, sabia que a gente era da renovação carismática, ou éramos evangélicos.
porque quem carregava a Bíblia eram os católicos da Renovação. Quando a gente ia para o grupo de oração na sua casa, as pessoas já sabiam disso. Sabiam porque nós estávamos carregando a Bíblia debaixo do braço, com um livrinho Louvemos o Senhor dentro, nós íamos para a sua casa para fazer aqueles grupos de oração tão extraordinários. Pai Rocha, Beteu, você, eu, Geraldo da Quinha, quantas pessoas, seu Aureliano, Sargento Rosa, quantas pessoas que estavam naquela época nos grupos de oração, grupo de oração na sua casa e com a Bíblia, a redescoberta da Bíblia. Outra coisa também que é fruto da renovação carismática, é uma grande colaboração da renovação carismática para a igreja hoje, são os grupos de oração, a realização das reuniões de oração. Milhares de pessoas se encontram com Deus semanalmente em seu grupo de oração, na sua reunião de oração. São batizadas no Espírito, encontram-se com os irmãos, recebem a palavra, rezam e são atendidos em suas orações. Pentecostes se renova a cada grupo de oração, a cada reunião de oração. No começo, os grupos de oração da renovação eram pequenos, cabiam lá na sala da sua casa, na garagem da sua casa, lá naquele salão do fundo, aquela quarto do fundo, que nós reunimos também lá na sua casa, eram grupos pequenos. Depois se tornaram grandes grupos e tomamos conta das igrejas para realizar as reuniões. Hoje nós temos experiências diversas dos grupos de oração, temos grupos de oração de todos os tamanhos, grupos pequenos, grupos grandes, grupos mais celebrativos, grupos mais participativos, grupos mais formativos, porque a graça da renovação carismática é multiforme, ela não tem só uma maneira de ser, existem diversas maneiras de ser. E também o grupo de oração, existem diversas maneiras do grupo acontecer. Não existe um modo formal do grupo acontecer, você sabe disso. Cada grupo é um grupo, cada experiência é uma experiência, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, quando se ajuntam pessoas diferentes, as expressões são diferentes. Mas o grupo de oração, indiscutivelmente, é uma grande colaboração, um grande fruto da renovação carismática para a igreja. Podemos falar de outros frutos também, podemos falar do fruto das vocações sacerdotais e religiosas. Quantos padres vieram da renovação? Tiveram as suas vocações suscitadas na renovação carismática, despertaram para a vocação sacerdotal nos grupos de oração, nas experiências de oração, nos seminários de vida no Espírito. Quantos sacerdotes, quantos religiosos e religiosas vieram para a consagração religiosa a partir da renovação carismática. Como nós não podemos falar desse fruto da renovação? As vocações. Eu poderia falar de outros tantos frutos, das noites de vigília que ainda existem no Brasil todo, das missões da juventude, Jesus na praia, aí no Paraná quando começou, e outras missões tantas, jovens na rua, missões de casa em casa, visita de casa em casa, visita nos hospitais para rezar pelos enfermos. Quantos frutos que a renovação carismática prestou e presta à igreja. Sem falar nas obras sociais, inúmeras casas terapêuticas de recuperação de dependentes químicos nasceram por causa da renovação carismática, nasceram com o carisma da renovação carismática, e não precisamos falar de Betânia, do Padre Léo, tem outras tantas que nasceram dentro da renovação carismática e continuam prestando serviço à população, serviço ao povo de Deus tão sofrido. Portanto, seria frutífero tentar falar aqui tudo aquilo que a renovação carismática trouxe para a igreja. Mas quer dizer uma coisa, Felipe, que esses frutos todos, na realidade, são frutos do Espírito Santo e não do nosso próprio esforço. Nós simplesmente colaboramos com o Espírito Santo. Tivemos a ousadia de acreditar nas profecias. Tivemos a ousadia de acreditar na palavra de Deus. Mas quem que realizou tudo isso aí que nós vemos hoje, toda essa renovação que nós vemos hoje na igreja, não só na igreja do mundo, mas sobretudo na igreja do Brasil, tudo isso que nós vemos que é fruto da renovação carismática, é fruto do Espírito Santo, é fruto da ação do Espírito Santo, é consequência da ação do Espírito Santo.
não é do nosso esforço. Nós sabemos que nós somos pobres, que nós somos sem força alguma, se não é pelo Espírito Santo. É claro que há uma colaboração com a cooperação bastante radical de todos aqueles que ao longo desses 50 anos se dedicaram à renovação carismática. É claro que o Espírito age sobre a natureza e supõe a cooperação, mas a graça, o louvor, a glória pertence ao Espírito Santo. É Ele que realiza a renovação na igreja, realiza através de nós, esses instrumentos, esses potes de barro, como diz São Paulo, cheios dessa graça, que é capaz de realizar todas essas coisas. Você participou dessa história, nós participamos dessa história, e tantos outros, e vem à minha cabeça alguns, né? O Joca, o Reinaldo Bezerra, né? Que é um grande líder nosso, o primeiro talvez, né, dos nossos leigos. Eu costumo dizer que o Reinaldo está na renovação desde Pentecostes, lá na sala de cima. O Reinaldo, o Joca, o Padre Eduardo, o Padre Jonas, nossa senhora, quanta gente boa que passou pela renovação, que está na renovação ainda, a Imaculada Pettinati, quantos, Peter Ugmeister, Ingrid, sua esposa, quantos passaram pela renovação nesse período, o Erni lá do Rio Grande do Sul, Francisco do Maranhão, nossa, quantas pessoas passaram, Sebastião Bernardino de Goiás, quantas pessoas passaram pela renovação, estão na renovação e colaboraram para que esses frutos pudessem aparecer na igreja de hoje. A renovação é rica, rica por causa do Espírito Santo e rica por causa dessas pessoas todas que se dedicaram e se dedicam ainda a responder aos apelos do Espírito Santo. Você ainda me faz mais uma pergunta. E eu digo, Felipe, essas lembranças todas me fazem ficar com o coração ainda ardente e quente, porque eu fico me recordando dos tempos de juventude, fico me recordando dos nossos tempos. Puxa vida, né? Quanta energia e quanta, vou falar assim, imprudência nós cometemos, graças a Deus, e com isso nós aprendemos muito. Mas que bons tempos aqueles grupos de oração que nós fazíamos na sua casa, aqueles encontros que nós fazíamos lá no grupo Teodomiro Santiago, lá em Itajubá, aqueles encontros no convento das Irmãs da Providência de Gape. Como é bom lembrar essas coisas, como é bom, apesar de não estar presente aí, como é bom lembrar dessas coisas com você. É muito bom.